Graça e paz do Senhor Jesus. Mais um dia aqui com os nossos estudos da palavra. Sempre muito interessante, né? Cada dia o Senhor se renova e dá um novo alento, uma nova esperança, um novo aprendizado. E todos os dias a gente tem muito que aprender com essa palavra. Hoje eu estou começando o livro de Jonas, capítulo 1. E antes de eu começar a ler o capítulo, eu quero falar algumas curiosidades para vocês com relação a Jonas. Em primeiro lugar, o significado do nome dele, né? O significado do nome de Jonas é pomba. Que interessante, né? Pomba. E o pai dele chamava-se Amitai. E Amitai, o nome do pai, que significa Yahvé é fiel. Como que a gente tem essas referências, né, do nome do pai de Jonas e tudo? Acontece que ele aparece, né, na Bíblia, a primeira vez ele é citado lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Fala que ele era de uma terra de Éfer, ou Éter, qualquer coisa assim, e que ele era filho de Amitai. Portanto, ele era um profeta conhecido e citado nas Escrituras. Então não existe nada de ficcional no livro de Jonas, como algumas pessoas querem dizer, o livro de Jonas é um livro de ficção. Não tem nada de ficção na palavra do Senhor. Tudo que é narrado é real. Aí as pessoas, as incrédulas, né, dizem assim, mas então você realmente acredita que ele ficou 3 dias dentro da barriga de uma baleia, de um peixe grande, como diz a Bíblia? E eu tinha um pastor conhecido, chamava Nelly, ele é muito engraçado. Ele dizia, olha meu irmão, se lá tivesse escrito na Bíblia que a baleia que ficou dentro da barriga dele, eu também acreditaria. Porque a Bíblia a gente não crê com a razão. A Bíblia a gente crê nela pela fé. E pela fé você consegue saber que um Deus poderoso como o nosso, ele pode manter pessoas vivas dentro da onde ele quiser, até da barriga de uma baleia. Então, esse livro foi ministrado, né? Acredita-se que ele foi escrito no século VIII a.C., durante o reinado do Jeroboão II, lá no Reino do Norte, não em Judá, mas no Reino do Norte. E Nínive era uma das principais cidades dos assírios, era uma cidade muito forte, era uma cidade que tinha um muro inexpugnável, enorme mesmo. Ela resistiu a 26 anos de ataque dos babilônios. 26 anos ela conseguiu sobreviver, mesmo sendo atacada constantemente pelos babilônios. Ela só teve a sua queda porque o rio Nilo subiu muito. E o rio Nilo subiu e deixou a cidade submersa, praticamente os muros. E ali naqueles muros, quando a água baixou, formaram buracos. E foi por esses buracos que os babilônios conseguiram entrar lá na cidade de Nínive. Então pegaram Jonas e lançaram ele ao mar enfurecido, e o mar imediatamente se aquietou. Você quer ver o mar da sua vida se aquietar? Faça exatamente a vontade do Senhor. E o mar vai se aquietar na sua vida. Olha quanta coisa que esse capítulo tão pequeno nos ensina. E eu teria mais coisas aqui. Se você for olhar isso aqui, coloca uma lupa espiritual para ler esse capítulo, você vai achar milhares de revelações. Porque eu já ouvi milhares de pregações. E eu não me canso de ouvir a pregação de Jonas. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor. Como é que você adora ao Senhor? Com temor. Temor é o princípio da sabedoria. Aleluia! Oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Até os ímpios, que não conheciam aquele Deus, eles não serviam aquele Deus, eles serviam a outros deuses, mas eles sabiam de que Deus eles estavam, com que Deus eles estavam mexendo, de que Deus aquele homem servia. Eles sabiam, porque o grande Deus de Israel era muito conhecido naquele lugar e todos sabiam dos grandes feitos daquele Deus por aquele povo. Por isso, onde quer que você vá, por menos que acreditem no seu Deus, quando você diz que você serve ao Senhor em espírito e em verdade, as pessoas te respeitam.
porque elas sabem o Deus que você serve, e elas podem até não querer servi-lo, mas elas reconhecem que o grande Deus de Israel é o seu Deus e te respeitam por isso. Aleluia! Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O mesmo tempo que Jesus ficou morto e ressuscitou. É o mesmo tempo. Por isso eu tenho uma revelação disso aqui.